Estamos começando mais um Emporiano com o Igor Santos. E hoje, antes de eu começar essa entrevista maravilhosa, eu queria falar uma frase que eu li e marcou bastante os meus pensamentos. Ela diz assim, ó: o medo de desagradar as pessoas te faz não agradar a si mesmo. Então cuidado quando você quer agradar a todos e às vezes até para isso quebra alguns princípios ou até fere a si mesmo, só para não ficar excluído da sociedade. E hoje eu não vou nem falar de notícias, até porque o assunto entre o Brasil e Israel está cada vez mais caótico. E hoje nós vamos entrevistar ele. Para mim é uma referência, não só como pessoa, mas também como figura no mundo gospel. E ele é casado, é pai de um menino, é pastor, ministro, escritor e bacharel em teologia. Hoje vamos entrevistar essa figura incrível que é pastor Leandro Monteiro. Meu amigo Igor, para mim é um prazer estar aqui com você. É motivo de muita alegria, muita honra poder estar participando desse programa com você. E tenho certeza que será uma noite muito edificante e tem muita coisa de Deus aqui para acontecer ainda hoje. Isso é maravilha. Leandro, para mim é uma satisfação recebê-lo. Você se tornou um cara bem influente e conhecido nas suas redes sociais. E posso dizer até aqui mesmo no bairro de União de Vila Nova. O Leandro Monteiro, para quem não conhece, dá uma investigada lá, uma olhada nas redes sociais. Bem no comecinho você vai entender o porquê que ele se tornou essa grande pessoa e um grande influenciador, principalmente no meio gospel, né? As pessoas te acompanham bastante, eu vejo que tem bastante curtidas lá nos seus posts, as pessoas gostam porque tem verdade no que você faz e carinho no que você planeja e projeta, né? Antes de estar começando essa entrevista e fazendo algumas perguntas para o Leandro, vamos mostrar o VT aí que separamos para ele. A palavra que define Jesus é a humildade. A palavra que define Naamã é o orgulho, pois o mesmo é tão orgulhoso que não quis descer ao Jordão para receber a cura. Parece desconfortável para algumas pessoas a sua transformação, ao ponto de não conseguir engolir que Deus te mudou, transformou o seu caráter e te fez uma nova criatura. E em vez de parabenizá-lo, ficam lembrando do seu passado para, quem sabe, encher o ego deles e tentarem te fazer esquecer do processo que você venceu para se tornar quem você é hoje e quem você se tornará no futuro. Que é um conselho: não ouça os tais. Faça o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo de número 3 e capítulo de número 3, verso 13 e 14. Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. No verso 14, Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Receba essa palavra. Deus te abençoe muito.
Olá, queridos, saudação de paz, vosso em Cristo, Leandro Monteiro. Vamos falar do pregador em Jesus. A proclamação do Evangelho é trazer as boas novas da salvação, apresentar ao público o nosso Senhor Jesus Cristo, seus ensinamentos, o seu propósito. E para isso é preciso que o mensageiro tenha uma identificação completa com nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer a Cristo de uma forma especial. E além de ser convertido, o mesmo precisa ter certeza de uma chamada, de uma missão específica para o ministério da palavra, que só é possível aquele que esteve com Jesus, conhece Jesus. Receba essa palavra, fique na paz. Forte abraço. Esse foi o vídeo, Leandro, que fizemos aí para você, o VT do Leandro Monteiro. Agora, Leandro, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem era o Leandro Monteiro de antes e o de hoje? Por exemplo, se eu olhar para essa foto de 2008 e agora uma foto de 2024, quem era esse Leandro? O que mudou entre esses dois Leandro e o que aconteceu nessa jornada toda aí? Esse Leandro de antes aí era um cara perdido, extremamente perdido em todas as áreas. Esse Leandro aí é um cara que sofreu muito, não tinha um propósito. Tem um poeta que ele escreve dizendo que viver é a coisa mais linda do mundo. Muitas pessoas existem, mas poucas sabem viver. E nessa época aí, viver é quando você vive com propósito. E existir é quando você existe sem propósito. Nessa época aí eu não tinha um propósito na vida. Nessa época aí eu estava perdido, eu não sabia o que fazer da minha vida. Nessa época eu estava morando na casa do meu tio. E eu estava extremamente perdido, afundado nas drogas, sem perspectiva nenhuma de vida. Eu mesmo já tinha desistido da minha própria vida. Então foi um processo muito grande até a transformação. Essa foto aí eu creio que já estava perto. Esse ano aí já foi o ano que eu estava no ano da minha mudança, o ano da minha transformação. Foi quando eu já estava começando a me transformar. Ali eu coloquei 2008, mas essa foto aí é de 2007. É mais antiga. É mais antiga ainda. Se você olhar pro meu rosto, você vai ver que meu rosto está todo chupado. Era uma época que eu usava muita droga mesmo. Eu estava aprofundado. Quando chegou o ano de 2008, que foi o ano da minha transformação. No ano de 2008, eu morava na casa do meu tio. Eu tinha um cabelo muito grande, né? Você vê meu irmão com o cabelão grande assim, eu também tinha. Só que o dele é bem cuidado, o meu não era. Eu era black mesmo. E eu fazia trança na época, então eu tinha um cabelão grande. E eu lembro que eu estava muito magro, eu me olhei na frente do espelho. E naquele dia, na frente do espelho, eu me olhei e conversei comigo mesmo. Uma vez eu falei com o do Jesuel ali, que é meu irmão, e o que eu falei para ele um dia, eu não sei se ele vai lembrar, foi o que eu falei para mim. Um dia a gente estava indo para o culto de ensino da nossa sede, quando ele decidiu ir. E ele pegou, se arrumou todo, colocou uma roupa social, e ele chegou em casa todo social. Quando ele chegou na minha casa todo social, eu perguntei para ele: você vai para onde desse jeito? Ele falou: não, vou para a igreja com você. Eu falei: desse jeito, todo social? Não, você não vai. Aí ele: mas eu não posso ir de social? Eu falei: não, tira o terno, coloca uma camiseta e vai comigo. Aí falou: mas por que eu vou ter que ir? Eu falei: tira o terno, coloca a camiseta e vamos comigo. Aí falou: por quê? Eu falei: primeiro, porque você não precisa provar para ninguém que você mudou. Primeiro, que as pessoas não esperam a sua mudança, as pessoas esperam a sua desistência. Quer provar para alguém que você mudou, prova para você mesmo. Daí então as pessoas verão mudança em você. Isso que eu falei para ele, eu falei para mim. Naquele dia eu me olhei na frente do espelho e eu falei: a partir de hoje eu morro. Se eu continuar desse jeito, eu vou morrer. Eu sou o irmão mais velho e eu preciso ser uma referência para os meus irmãos. Naquele dia eu desci, fui no salão, cortei meu cabelo, cheguei em casa, tomei um banho. E no dia seguinte, eu tirei uma nova carteira de trabalho
Me matriculei na escola de novo. Voltei a estudar, porque eu tinha parado na 8ª série. Então voltei a estudar, fazer supletivo e comecei a trabalhar. E daí então começou a minha mudança, a minha transformação. E eu falava muito errado. Então eu fui pra casa do meu tio, ele tinha muito livro de poesia, então eu comecei a ler os livros dele para tentar mudar o meu vocabulário, porque eu falava muito palavrão também. E foi onde que eu comecei a mudar o meu vocabulário. Depois disso daí, depois de todo esse processo, eu comecei a mudar. No ano de 2009 eu aceitei Jesus. Aí foi quando começou a minha caminhada com Cristo mesmo. Mas até então, a minha mudança mesmo começou antes mesmo de eu aceitar Jesus. Aí nesse processo aí aconteceu inúmeras coisas que se a gente for contar aqui. E que isso é muito bacana, Leandro, você falar isso, principalmente quando você fala para si mesmo e até para o seu irmão, não precisa provar nada para ninguém. Me faz lembrar de uma ministração do apóstolo Hermes, não sei se você já ouviu falar. Ele ministrou certa feita lá na igreja e ele falou que uma vez ele chegou no quarto dele para orar a Deus e ele começou a falar palavras bonitas, falar palavras elegantes e orar daquela eloquência toda, e Deus falou: não, eu te conheço, eu sei quem você é. Você é o cara da favela, você é o cara que fala gíria, não precisa formalizar, eu sei quem você é. E aí ele falou que se despiu todo, ficou em frente ao espelho e começou a falar com Deus de uma forma natural. E dali em diante, as conversas dele com Deus foi outra, a vida dele, a mudança e tudo isso, é uma coisa muito incrível mesmo quando você fala isso, que você não precisa provar, você precisa mudar. E aí, quando você muda, as pessoas percebem a mudança em si. E já tocando nesse assunto, é muito bom quando as pessoas veem o pastor Leandro Monteiro. Só que antes do pastor Leandro Monteiro, existe o Leandro Monteiro. Eu queria que você falasse um pouco disso, do Leandro Monteiro, nessas 3 fases que você enfrentou, que foi a sua infância com seus irmãos em sua casa, depois você conheceu sua esposa, e agora você é um pai também, né? Ou seja, foi filho, irmão, esposo e agora pai. Fala um pouco desse Leandro aí, fora dos bastidores, esse Leandro fora dos púlpitos, o Leandro Monteiro em casa, como é? Eu acho que quem seria melhor para falar é a minha esposa, né? Ela conhece o Leandro que as pessoas não conhecem. E antes da sua esposa? Essas 3 fases, o Leandro filho, o Leandro marido e o pastor Leandro Monteiro, essas 2 fases aqui, elas me prepararam para me se tornar o pastor Leandro Monteiro. A primeira fase foi a fase da minha infância, porque a minha infância, a princípio, ela foi uma infância muito boa, até os 9 anos. Até os 9 anos, enquanto eu tive até os 9 anos de idade, eu tive a casa que toda criança queria ter. Meus pais eram casados, meu pai era um homem bem sucedido, minha mãe era uma dona de casa maravilhosa. Só que meu pai ele passou por um processo, minha mãe traiu meu pai, deixou meu pai com 6 filhos. Eu sou o mais velho. Meu irmão Jesuel é o caçulo do primeiro dos 6. E minha mãe deixou meu pai com 6 filhos. Desde então, quando a minha mãe foi embora e deixou meu pai, a nossa vida ela foi de ladeira abaixo, nunca mais foi igual. Então, o meu pai, pelo aquele processo que ele passou com a minha mãe, ele aquele pai amoroso, aquele pai que amava os filhos, ficava perto dos filhos, ele não era mais, deixou de ser. Aí houve essa transformação. Então a gente passou por esse processo, minha mãe some, minha mãe engravida, vem com a Adriele, deixa a Adriele com meu pai, e no ano de 2003 minha mãe aparece. Minha mãe aparece, aí ela aparece e fica com meu pai um tempo, e é o tempo que a gente vai embora para morar na Bahia. Só que quando a minha mãe volta, já lá pro final de 2000, no final de 2003, que é quando nós vamos para a Bahia, que eu moro o ano de 2004 todinho, minha mãe já vem grávida. Porque meu pai cuidava da Adriele, meu pai ficou com a Adriele e minha mãe vem grávida. Quando a minha mãe vem grávida do Alejandro, esse cara grande que você tá vendo aí, Alejandro. Minha mãe coloca na cabeça do meu pai, vende tudo e vamos embora para a Bahia. Aí meu pai vende a casa dele
E nós vamos todo mundo embora pra Bahia. Quando a gente chega na Bahia, meu pai comprou uma mega casa na Bahia. Meu pai tá bem, meu pai tá com dinheiro, meu pai sempre foi um visionário. Só que chega lá na Bahia, a gente começa a viver. Minha mãe ganha o Alejandro na Bahia e estamos vivendo uma fase. Até então tá tudo bem. Meu pai tá com a minha mãe, ele assumiu o Alejandro, assumiu a Adriele, tá cuidando dos meninos, ele amava a minha mãe. Só que do nada meu pai decidiu ir embora. Foi embora para São Paulo e largou nós com a nossa mãe. Nessa que ele largou nós com a nossa mãe, o filho mais velho deixa de ser o irmão mais velho. O filho mais velho começa a ter tem que tomar uma postura diferente. E minha mãe, até esse momento, quando a minha mãe volta, minha mãe não é mais a mesma. Minha mãe não é mais aquela mãezona. Minha mãe larga nós sozinhos. Minha mãe vai pra festa. Minha mãe largava o Alejandro de bebezinho e a Adriele pequena e nós tudo pivete. Eu com 14 anos. Sabe, a gente tudo criança dentro de casa aí vai pra festa, volta à noite. Eu lembro que eu ficava na janela. Quando ela voltava, eu ficava na janela com a faca. Pra não deixar homem pular dentro de casa pra ter relação com ela. Com 14 anos. Com 14 anos eu saí na mão com o homem. Porque eu não queria dentro de casa, dentro da minha casa eu não quero esses caras aqui não. E os caras vinham pra cima de mim, né? Então eu passei por todo esse processo aí. Depois minha mãe vai embora também. E a gente fica com a minha avó. E a nossa avó começa a cuidar da gente. Só que esse processo da Bahia foi um ano muito sofrido. Eu acredito que foi o ano que a gente mais sofreu mesmo. Porque não tinha tipo. Não tinha as coisas para nós, né? Eu comecei a trabalhar no açougue na época para ganhar R$50 por mês e para poder trazer mistura para casa. Porque até então a gente não tinha mistura. A minha avó pedia para mim no açougue, eu ia no açougue pegar saco de osso para ela quebrar e fazer sopa de osso com farinha para nós comer. Essa era a nossa comida. Esse ano de 2004 na Bahia, a gente não sabia o que era comer pão. Eu voltar a comer pão aqui em São Paulo, depois que o meu tio foi pescar. Então eu passei por esse processo aí, foi um processo muito difícil, cara. Foi um processo, foi no final de 2004, meu tio Evandro, ele vai visitar a gente na Bahia, passar o final de ano lá, e ele fala assim, você não quer ir? Aí ele vem me buscar para São Paulo para mim tentar minha carreira de jogar futebol. Eu jogava futebol. Aí ele vai e vem morar com ele. Só que eu venho morar com ele uns dias, depois eu comecei a sentir falta, eu via meu pai com a esposa, com a filha da mulher do meu pai. E eu um garoto de 15 anos, né? A gente fala assim 15 anos, mas é uma criança. E eu comecei a sentir querer ter carinho do meu pai, né? Queria ter o meu pai perto e via ele tendo uma vida mal boa com a família dele, com a outra família dele e eu a ver na rua. Você não tinha contato com seu pai nesse tempo? Não, meu pai vivia a vida dele, eu tava morando na casa do meu tio. Aí teve um dia no final do ano que teve Aí eu fui lá pra falar com ele, né? E a mulher da filha dele, tudo bem vestida, as coisas todas, e a gente passa naquela dificuldade. E eu na casa do meu tio não tinha roupa pro Natal. Né? Fui passar o final do ano em São Mateus, meu tio Bahia na época casado com a minha saudosa, os dois saudosos, né? Eles moravam em São Mateus e eu fui pra casa deles. E meu tio viu que eu tava sem roupa, ele deu a roupa do filho dele, do Mário, pra mim. A roupa que ele festa do filho dele pra eu poder usar. E eu passei ali com meu tio. Então, tipo assim, aí a gente passou por esse processo, né? Porque é muito grande, né? Mas tudo isso que eu passei, todo esse processo que eu passei foi me podando. Porque depois depois eu morando com meu tio, depois teve o processo da minha transformação, da minha convenção. Eu fiquei 2 anos na igreja, eu aceitei em 2009, 2010, no meio de 2011 eu afastei. Recebi uma palavra de uma pastora que era minha e eu aguentei, não tinha estrutura e saí da igreja. Mas antes aí eu ainda tinha ficado com meus irmãos, tudo. Tive um processo, né? Em um ano, eu cuidei de 3, depois eu cuidei de mais 3. E aí eu vim conhecer minha esposa em 2011, no final de 2011, foi quando eu já estava morando sozinho. Mas cuidando dos 3 pequenos, depois cuidando dos 3 grandes, me deu uma maturidade.
Porque quando eu estava morando na casa da minha avó, estava bem. Estava vivendo uma fase muito boa. Só que quando eu tive que cuidar dos meus irmãos, foi onde que eu comecei a ir para a igreja. Porque eu andava nas igrejas aqui dentro pedindo cesta básica. Porque como meus irmãos eram pequenos, eu estava na casa da minha avó, de favor. Como eu não trabalhava, eu tinha que ir pedir, né? Levar alimento, eles eram tudo pequenininho. Então eu era responsável por eles. Aí eu ia nas igrejas pedir leite, Dodge, comida. Então eu saía pra rua desesperado. Eu ficava com eles de manhã, daqui a pouco eu se mandava pra rua e batia na porta. Você vê essa galera que bate nas portas pedindo fazer a mesma coisa. E como era a experiência? Você chegar na igreja e ter que... Eu fazia curso, né? Eu ficava estudando, pra você ver como Deus já estava me preparando. Aqui na Adventista mesmo, aqui na Praça 1, eu ia todo sábado porque eu sabia que eu ganhava uma cesta básica. Então eu ficava lá no estudo que eles me davam uma cesta básica. Tinha essa estratégia de aprender para e ganhar uma também cesta saber básica. que vai ganhar uma cesta. Por causa dos meus irmãos, né? Então depois, e os outros eu ia bater nas portas, irmão, pedindo alimento, E aí então depois desse processo todo, você chegou ao casamento. Antes do casamento, veio José Carlos, Leonardo e Jesuel. Cuidar dos três foi um desafio maior do que cuidar dos pequenos. Por quê? Porque eles são grandes, né? Imagine, eu, um cara com 20 anos cuidando dos meninos tudo novo. Então era difícil, porque eu estava querendo buscar. E eles eram muito pequenininhos. A casa que eu estava também era uma casa de 2 cômodos também. Era uma cozinha bem pequenininha e um quartinho. Só que era um processo. Quantas vezes eu ia para a igreja, eu chegava, eles estavam dormindo, eu ficava orando na madrugada com eles. Muitas vezes. Chorava, ficava perguntando, quem é que tá passando por isso? Quantas vezes? Nossa, vai fazer boa. Porque foi a época, por um lado foi bom, amigo, porque eu pude passar tempo com meus irmãos, cara. Eu sempre fui o irmão que ficou mais longe deles. Eu sempre fui aquele que ficou mais distante. Entendeu? Talvez seja por isso que eu sou tão diferente deles. Porque quando era pra ficar, quando alguém ficava, eu ficava com todos juntos. Mas eu sempre tive longe, na casa de um, na casa de outro, pra lá. Então, quando eu tive a oportunidade de ficar com os 3 pequenos, depois eu ficar com os 3 grandes, não foi desafio pra mim. Pra mim não foi tipo, igual muita gente fala assim, caraca, mas a sua juventude, você não viveu isso e aquilo. Pra mim foi ótimo, cara. Poxa, eu ia passar o dia todo na rua, pegando alimento, mas à noite eu via meus irmãos deitadinhos, eu tudo pequenininho ali. Eu dormia abraçado com eles. Os grandes era a mesma coisa. Depois que os grandes veio ficar comigo, eu pude ficar com o Léo, com o Carlinhos. Hoje eu tenho certeza que eles me respeitam muito por esse tempo que eu fiquei com eles. Porque se fosse por outros tempos, não. Quando eu morei com eles, eu só brigava com eles. Eu só batia neles. Você acha então que essa fase que você teve que se afastar te ajudou até na conciliação com os irmãos? Porque me aproximou dos meus irmãos. A parte ruim foi viver longe deles, irmão. Eu não odiava viver longe dos meus irmãos. Porque eu sempre fui muito apegado. Se você perguntar para eles hoje, você vai ver que eu sou o que mais se aproxima deles. Eu procuro sempre estar perto deles. Eu procuro sempre estar perto, porque eu sempre fui muito apegado. Eu sempre briguei por eles. Só que, tipo assim, a época que eu fiquei distante deles, pra mim era horrível. Quantas vezes eu brigava pra poder ficar com eles? Você acha que hoje eles têm a referência de você como um pai e irmão? Hoje eu sou mais respeitado por eles que meu próprio pai. Eles me ouvem mais que eu ouvi meu pai. Mas também não apenas por isso, mas pelo exemplo que eu dou. Né? Eles não veem eu falando, não faça isso, e eles veem eu fazendo. Eles não veem eu falando para eles, não quero ver vocês fazendo isso, e eles me veem. Há uma referência. Eles sabem que eu sou uma referência, que a minha conduta é diferente. E eles sabem que quando eu cobro eles alguma coisa é porque eu já passei por isso. Nenhum dos meus irmãos precisa passar por coisa ruim, sendo que tem um irmão mais velho que já passou. Vocês são em quantos, Leandro? 11.
Vocês são em 11. E dos 11 você é o mais velho. Mais velho e o mais bonito. E dessa parte aí de ser o irmão mais velho e se afastar deles, mas mesmo assim ter essa luta toda para ver eles bem, para ver eles alimentados. Hoje, qual é a satisfação que você tem e poder passar para quem está passando isso no momento? Cara, hoje a minha satisfação é saber que estão todos vivos, né? Essa é a satisfação. Mas hoje, infelizmente, muitos deles não seguem, não procuram seguir aquilo que eu passei para eles. E essa é eu acho que é a minha maior tristeza que eu sinto. A maior tristeza da minha alma é ver meus irmãos, tipo, eu ser referência para muitas pessoas e hoje eles podem falar que eu sou referência, mas eles não trilham o meu caminho. Aí eu não vejo. Eu vejo uma pessoa, a pessoa é referência para mim quando eu procuro trilhar o caminho dela. Eu vejo as pessoas, hoje eu recebi um áudio esses dias que um cara falou que a vida dele mudou em conversar comigo. Eu converso com meus irmãos todo dia. Eu falo com eles as mesmas pérolas que eu solto para pessoas, eu solto para eles. Então, tipo assim, isso é a parte que mais, isso rasga minha alma. É a parte que tira meu sono, que às vezes eu deito na cama e não consigo dormir. É saber que parece que eu não sou referência para eles. Eles me tratam como referência da boca para fora, falar que ó, você é referência para mim. Mas quando você vê, quando eu olho a conduta deles, eu percebo que eles não estão tendo a conduta que eu queria que eles tivessem. Se eu sou tanta referência para eles, o certo é eles seguir o caminho. Porque a gente, quando a gente vê, a referência para nós é aquele cara que a gente quer ser igual a ele. Então a gente se esforça para pelo menos trilhar o caminho que. Porque uma pessoa que é referência para mim e me orienta, ele não quer que eu cometa os mesmos erros que ele cometeu. Se uma pessoa dessa me orienta a não cometer os erros que ele cometeu, cara, eu estou meio caminho andado. Eu tenho mais motivo de chegar muito mais longe que ele, sabe? Porque ele já está me dando o caminho das pedras. Então hoje o que dói mesmo é saber disso. Hoje eu estou com meu irmão Leonardo, que agora está indo. Tem o Jesuel, que é um dos que me preocupa, que está aqui. Tem o José Carlos, que é o que mais tira o meu sono. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos internar ele. Tem a Bianca, a Adriane, José Vitor, tem o Alejandro. Então, tipo assim, a Beatriz já é uma mulher, já tem a vida dela, está bem estabelecida, está melhor. E a Bia sempre foi mais cabeça também, que ela é a segunda mais velha. Mas eu acho que a pior parte disso é você saber que você é referência para muita gente. O que mais dói numa referência é saber que as pessoas mudam e o seu sangue muda. É saber que pessoas são impactadas pela sua vida, mas aqueles que viveram a sua vida com você não são impactados. Eu já ouvi de muitas pessoas isso que você está falando, e o que você acha que acontece quando as pessoas de fora conseguem mudar de vida depois de um diálogo, de uma ministração, ou até mesmo de um conselho, e quem vive ali presenciando não consegue ter essa mesma facilidade na mudança? O que Jesus disse, profeta de casa não deu. Os próprios irmãos de Jesus só creram em Jesus quando ele ressuscitou. Porque a Bíblia diz que eles não acreditavam em Cristo. O Tiago, irmão de Jesus, só virou o Tiago que é, o Tiago da carta, o pastor da igreja, após a ressurreição de Cristo. O irmão de Jesus. Imagina os meus. É difícil, né? E vamos falar um pouco sobre o Leandro Esposo. Porque assim, hoje você vive um ministério itinerante e às vezes tem esses negócios de viagem, né? Sair. E como é que você trabalha esse momento? Até é bom para quem está assistindo poder aprender a adaptar, ser o Leandro pastor, mas também ser o Leandro esposo que dá atenção, porque o que mais existe hoje é esse fato de pregadores, pastores, cantores que estão se divorciando por conta de falta de atenção, por conta de priorizar o ministério. Fala um pouquinho sobre o Leandro esposo. É aquilo que a gente comentou em off. Eu costumo dizer que o meu ministério não é pregar. O meu ministério é cuidar da minha esposa e do meu filho. Esse é o meu
quando eu entendo que o meu ministério é cuidar da minha família e pregar é consequência do meu ministério, as coisas acontecem. Aí você vai priorizar o que é certo. Porque a palavra certa, quando se trata de ministério e família, é prioridade. O que é a sua prioridade? Pregar e ganhar oferta ou ter uma família saudável? O que é certo? Você pregar 30 dias do mês e não passar um dia. Quer dizer que a sua agenda é aberta para pregação, mas a sua agenda não é aberta para a sua família? Está errado isso. Então pregar não é seu ministério. Cuidar da sua família é seu ministério. Quando você cuida da sua família, isso vai pesar muito, vai influenciar muito na sua pregação. Você vai se tornar um grande pregador quando a sua esposa ela olhar para as pessoas e falar quem você é. Porque eu não fico feliz quando as pessoas me elogiam. Eu recebo elogio todo dia. Todo dia eu recebo mensagem no WhatsApp, no Instagram, você é referência, você é referência. Mas quando eu termino de pregar, a primeira pessoa que eu pergunto é para minha esposa, o que você acha? Porque a esposa ela fala aquilo que as mulheres, que os amigos não têm coragem de falar. Eu não sei se você já ouviu uma história de um rapaz que foi no restaurante com a esposa dele. Já ouviu essa história? Não, gostaria de ouvir. Teve um senhor que ele foi no restaurante, pastor Edson, com a esposa dele. E ele tinha um bigode. A esposa dele, eu vou aqui no banheiro, vou me retocar a maquiagem e já volto. Aí quando a esposa dele foi no banheiro retocar a maquiagem, ele espirrou. Quando ele espirrou, melou o bigode todinho. As pessoas passavam por ele, viu o bigode e passavam direto. Quando a esposa dele voltou pro banheiro, falou, ó, tá sujo. Por quê? Porque a sua mulher tem coragem de falar para você aquilo que as pessoas não têm coragem de falar. Então, quando alguém pergunta para mim como é que foi, acaba o culto, nossa, você pregou demais, mas eu pergunto para minha esposa, e aí, como é que eu preguei? Eu digo para todo mundo que o meu maior professor de teologia se chama Elizabeth Aparecida Monteiro. Porque eu ia pregar, minha esposa ela falava assim, gritou demais. Eu ia pregar e falava, nossa, você está falando muito baixo, fala mais alto, gosta do meu microfone. Acabava o culto, a galera falava assim, meu Deus, que palavra, varão, meu Deus. Eu falava, e aí, amor, o que você achou? Aí ela fala assim, não, isso aí não... Você está ouvindo muito o DVD daquele pregador lá, você está imitando ele demais. Então minha esposa, ela sempre falava a verdade. Porque a tua mulher vai falar aquilo que seus amigos não têm coragem de falar. Isso é verdade. Seu ministério não é pregar. Seu ministério é cuidar da sua família. É por isso que tem muita gente priorizando pregação, agenda e perder a família. É por isso que esses caras, para ele perder a família, não, perder casamento não vai. Por isso que ele troca muito isso, porque a prioridade não é a família. A prioridade dele é o ministério. Jesus não pergunta quantas igrejas você pegou, mas ele pergunta, e a família que eu entreguei na sua mão? E o filho que eu te emprestei? Então hoje as pessoas ela têm essa dificuldade. É por isso que está essa bagunça que está banalizando. E isso não é banal. Isso não é para ser banal. Entendeu? Seu ministério tem que ser a sua família. Um homem de Deus ele tem que cuidar bem da família. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele vai falar, se você não cuida bem da sua casa, como que você vai cuidar da casa de Deus? O cara tem que amar a sua esposa. O cara tem que ter seus filhos submissos. Então essa é a questão. O Leandro, marido, eu procuro sempre estar sempre com a minha esposa. E o fruto desse casamento vem um garoto, né? O Lucas Daniel Monteiro. Lucas Daniel Monteiro. Ele está quantos anos hoje? Lucas Daniel Monteiro, esse ano faz 8 anos. E quais são os desafios hoje de ser pai? Principalmente quando falamos na geração de hoje, de 2024. 8 anos. O Leandro pai. Como é essa experiência? Cara, o Leandro pai é um desafio. Porque eu não tive um pai presente. Até o tempo que eu tive meu pai era muito agressivo. E às vezes procurar não repetir com meu filho o que meu pai fez comigo. Eu lembro uma vez que eu estava tão bravo, tão agressivo com meu filho, que uma vez eu cheguei a falar com ele estava com cara de assustado olhando para mim. E eu lembrei que eu ficava assim quando meu pai chegava no quarto. Então eu estava refletindo o que meu pai foi comigo. E como você destravar isso na sua mente? Como você ser um pai melhor quando você não teve um pai tão presente, tão bom?
Então eu tive que mudar isso. Então ser um pai foi um desafio maior do que ser um esposo. Porque ser um pai é um desafio. Você é referência, o que você fazer vai pesar muito no seu filho. Você vê meu filho brincando aqui, você vê que ele imita as coisas que eu faço. Porque meu filho, ele olha pra mim. E outra, ser pai é difícil, por quê? Porque seu filho, ele não vai ouvir o que você fala, mas vai repetir o que você faz. É isso mesmo. Isso é o que muitas pessoas se perdem, né? É mais ou menos aquele faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É o grande erro dos pais. Isso. Bacana. Mudando de assunto agora, Leandro, isso é muito bacana. É você compartilhar essas experiências, até mesmo por você que já passou, está passando ou pode passar por isso. Entenda que isso tudo foi uma fase que te ajudou a ser o que é hoje, né? Isso tudo contribuiu. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Leandro, quando olhamos para o Leandro escritor, você lançou 3 livros, né? Estou escrevendo 4. Está escrevendo o 4º agora. Qual foi o primeiro livro que você lançou? Vencendo as frustrações. Vencendo as frustrações. O que te inspirou a escrever esse livro, Leandro? Esse livro me inspirou quando eu estava em casa, assistindo Gideões Missionários da Última Hora. O pastor Gilmar Santos estava pregando e ele falou algo que me impactou. Ele falou que se ele pudesse, ele escrevia antes de lançar DVD. Porque os livros têm alcançado mais do que os DVDs. Quando ele falou isso daí, mexeu. Ativou a chave em mim. Eu falei, preciso escrever. E foi quando eu comecei aí isso daí foi aflorando no meu coração, foi esquentando, queimando meu coração. E foi quando eu comecei a escrever. Deus me deu essa mensagem aí, vencendo as frustrações, que eu falo um pouco da parte quando eu perdi o meu primeiro filho. Você chegou a perder um filho, não? Eu perdi 2. O Lucas é o filho do meio. E tipo, o primeiro filho foi cruel. E nesse tópico do vencendo as frustrações, que é o versículo, que é o tópico 3, que eu digo que Jesus não respeita a nossa frustração. Lucas capítulo 5, verso 3, o texto diz: peço-te que afaste um pouco da terra. Jesus não pediu o barco emprestado para Pedro. Jesus pediu para Pedro afastar o barco da terra. Pedro está cansado, exausto, frustrado, decepcionado e tudo mais. Só que Jesus chega e não pergunta como foi a noite de Pedro. Como Pedro está? Posso usar seu barco? Jesus não. Jesus só chega e pede para ele afastar o barco. Jesus não respeitou a frustração de Pedro. Eu costumo dizer que Jesus não respeita a nossa dor. Comigo foi assim. Eu sepultei meu filho à tarde e à noite eu estava ministrando sobre a ressurreição de Lázaro. E nesse livro eu falo sobre a frustração ministerial. Eu entro no âmbito mais ministerial. Aí eu falo sobre essa questão ministerial, que é o vencer as frustrações. E o segundo é o verdade sobre o barco. Tem 3, né? Esses são os 3 livros que o Leandro lançou, são o Vencendo as Frustrações, Verdade sobre o Vale e Gotas de Esperança. Verdade sobre o Vale vai falar sobre o que, Leandro? Vou falar sobre provações. Verdade sobre o Vale, eu estava vivendo uma das piores fases da minha vida. Eu morava em uma casa que não cabia eu em pé. Que o banheiro eu tinha que tomar banho assim. Isso era muito pequeno assim. A casa, aí eu tive que quebrar o pezinho do armário, tudo para poder caber. Era muito difícil. Não tinha guarda-roupa, as roupas da minha esposa eram no chão e ela estava grávida do Lucas. E eu não dormia, porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas, as coisas. Eu não dormia, então não tinha sono. Então eu passava a madrugada inteira estudando e orando. Aí numa madrugada Deus me deu esse texto, Ezequiel 37. E ali eu trouxe sobre as verdades que nós precisamos saber sobre o Pai. Aí foi quando Deus começou a falar comigo, aí eu questionando a Deus, por que eu estou passando por isso? Eu só sofri na minha vida, que essa era a minha indagação. Hoje eu não falo mais isso. Mas naquela época eu falava, mas eu só sofro na minha vida porque o que eu fiz? Sabe? Eu não mereço passar por isso que eu estou passando. Sabe?
Eu ficava questionando muito, e foi quando eu abri Ezequiel 37, Deus me deu a primeira verdade. E o Senhor me levou ao vale. E qual é a maior verdade sobre o vale que você acha que as pessoas ocultam nesse texto de Ezequiel 37, que você cita no livro? É que não é o diabo que te leva, é Deus. Essa maneira de botar tudo culpa no diabo, né? Não é o diabo, é Deus que te leva. O texto diz, e o Senhor me levou ao vale. É o Senhor que leva para o vale. Porque quando Deus leva para o vale é porque há um propósito. E essa é uma das maiores verdades sobre o vale. E esse livro ele contém 9 verdades sobre o vale. 9 verdades sobre o vale, então isso é muito bacana. E tem o Gotas de Esperança, que é o terceiro livro que você lançou. Gota de Esperança é um livro que é um devocional. É um livro com 200 frases bíblicas e motivacionais. Toda manhã você vai ler uma frase. Você lê ela de manhã, você lê ela à tarde, você lê ela à noite. Esse é o Gota de Esperança. E você está lançando um quarto, você já pode falar um pouquinho sobre esse quarto, um spoiler aí para quem está curioso sobre o quarto lançamento do seu projeto aí. O quarto livro é um livro muito pesado. É um tema muito delicado. Você não vai ver as pessoas falar na igreja. Mas é um livro de cura mesmo, de libertação. O tema do meu quarto livro é Pornografia, a Pandemia do século XXI. E eu vou falar sobre os males da pornografia. Qual é o início da pornografia? Quais são os males da pornografia? Quais são os danos da pornografia? O que fazer para se libertar da pornografia? E é um livro muito bom mesmo. E eu trago ali abordo algumas coisas ali que serão extraordinárias. E você acha, você falou uma coisa agora muito interessante, as igrejas hoje não falam sobre isso, omitem isso. Por que você acha que elas omitem esse tipo de informação? Porque toca na ferida. Porque quando você fala em pornografia, você entra em uma esfera muito maior do que você pensa. Falar de pornografia, você não toca na nave, você toca no púlpito. Tem obreiros viciados em pornografia, casados, com mulher, com filhos, com crianças, casado há não sei quantos anos e viciado em pornografia. Sobe no púlpito prego viciado. Tem gente na nave da igreja viciada em pornografia. Tem gente na porta da igreja viciada em pornografia. Então, quando você fala desse assunto, você está entrando em uma esfera, você vai tocar na ferida de muita gente. É um assunto que passa despercebido. Porém, é necessário ser falado. Como é que as pessoas podem estar adquirindo o seu livro, Leandro? Tem alguma plataforma digital, algum meio social de as pessoas comprar e adquirir seus No livros? Instagram. Todos que quiserem adquirir qualquer um dos 3 livros, é só entrar lá no meu Instagram, @Leandro_Monteiro Oficial. Você que quer adquirir esses livros, leiam, aprendam e vivam. E esse quarto aí promete. Tem data para lançamento? Esse ano ainda. Esse ano ainda lança um livro com o tema Pornografia, a Pandemia do século XXI. Pornografia, Pandemia do século E XXI. esse é o meu 4º livro e estou prefaciando 2 livros, né? Um eu já prefaciei, que já está aí, que é o do pastor Raul Chagas, que é o Não Ouça Seus Pais, eu fiz o prefácio. E agora o do pastor Edson Albino, ele me deu a honra de prefaciar o livro dele, que logo ele vai vir aqui para poder estar falando desse livro. Vai vir, nós vamos entrevistar ele. Batalha Invisível. É um livro que impactante. Pensa no livro que vai te dar armas para o mundo espiritual. Isso é bom, né? E Deus me deu essa honra aí de poder prefaciar o livro desse grande homem de Deus. E qual é a dica que você tem para dar para essas pessoas que hoje não têm esse costume da leitura? O que a leitura abrange na vida das pessoas? O que é uma pessoa sem leitura? O que a pessoa perde por não ler? O que ela ganha por estar lendo? Principalmente em livros assim que ensinam muitas coisas boas. Na verdade não é um costume, é um hábito, né? É o hábito de ler. E todo hábito precisa ser praticado, né? Você começa pouco e depois vai indo. Quando você lê, você tem alguns benefícios, né? E um desses é não ser ignorante em assunto nenhum. Quando você lê, muda o seu vocabulário. Quando você lê, você alimenta o seu cérebro. Quando você lê, você exercita o seu cérebro. Então a leitura, ela te dá isso. Ela te dá esses benefícios. E ler é algo muito bom.
é algo muito bom. Eu não sei se eu vou lembrar a frase, mas tem um escritor que ele diz, ele é anônimo, ele é desconhecido, mas ele diz que leia como poucos, leia muito e será como poucos. E leia pouco e será como muitos. Então, se você lê muito, você será como poucos. Não é, pastor? Mas se você lê pouco, você será como poucos. Bacana isso, cara. E hoje você é bacharel em teologia. Isso, sou formado. E como foi essa experiência de você ser aquele Leandro que começou o ministério, começou as ministrações, e hoje você já ter todo esse conhecimento, que até hoje ainda é falado nos púlpitos, nos altares sobre teologia, batem em teólogos, falam que não é necessária a teologia. E o que você tem para dizer sobre essas pessoas aí que falam mal da teologia, você sendo um bacharel em teologia? São pessoas que vivem nas trevas. Trevas fala de ignorância, luz fala de conhecimento. Uma pessoa que bate em teologia, ela é simplesmente uma pessoa ignorante. Porque a teologia é um estudo sobre Deus. Teor, Deus, logia, estudo. Para você falar de teologia, você não precisa ser um formado, precisa ser um bacharel, não precisa ter básico, médio e bacharel. Para você falar de teologia, é só você falar de Deus. A partir do momento que você fala com Deus e de Deus, com alguém, você está teologando com ela. Então não precisa ser formado. Agora, se uma pessoa não quer falar de teologia, ela pode falar, né? Sobre Big Brother, vida dos outros, tudo isso. Porque a partir do momento que você fala que Jesus é bom, você está teologando. A partir do momento que nós conversamos de Jesus, nós estamos teologando. Você entendeu? Então, quando você fala, todas as vezes que você abre a Bíblia para falar de Jesus, você está teologando com alguém. Então, uma pessoa que bate em teologia é uma pessoa que desconhece o que é teologia. Então, só fale de teologia quem tem preguiça de estudar. Onde você se formou, Leandro? Eu me formei pelo Instituto Renascer. Qual foi o professor? Foram vários professores, né? São vários professores. São vários, não são... Não, são vários É professores. como na escola, cada um tem uma matéria. Cada um tem uma matéria, São vários professores. E hoje você aplica a teologia nas suas ministrações também. Sempre apliquei. Eu sempre falei de Jesus. Eu sempre apliquei, nunca teve esse negócio. Eu acho que a questão da teologia que as pessoas batem é na questão das pessoas que querem dificultar a pregação. Certo. É quando as pessoas querem falar difícil aquilo que nem ela sabe. Tem pessoa que quer falar de grego quando nem português sabe falar direito. Tem pessoa que quer falar das semânticas, quer falar do português, o mais profundo, o mais fino, quando ele não fala. E tem aqueles negócios, né, de quando está ministrando, falar muito sobre nome de lugares, distâncias, coisas que a Bíblia não cita claramente, Sim. mas aprofundamentos de Isso é ótimo. Eles batem porque eles desconhecem. O nome disso é estudos extra-bíblicos. E você tem que ter essa questão. Qual é a geografia bíblica? Você tem que saber. Qual é a distância? O que é a distância de um côvado? Tudo isso agrega na mensagem. O que não agrega na mensagem é heresia. É distorcer o texto. Mas a questão da distância, a questão da origem, a pessoa tem que saber. Isso é primordial. Isso é primordial. Com certeza. Isso agrega. Isso enriquece a sua mensagem. Qualquer conteúdo que você aplica na sua mensagem, batendo com o texto, batendo com a ideia que você está trazendo, tudo isso enriquece a sua mensagem. Você pode dar alguns exemplos do que as pessoas não sabem ainda a respeito disso? Distância, de nomes, de mapas, geografia bíblica, de... As pessoas, a maioria, não vou falar as pessoas, mas muitos não sabem de nada, essa é a verdade. Só reproduz o que houve, né? Essa é a realidade. Muitos não sabem nem da Bíblia. Agora, esses que falam, pergunta quantas vezes eles leram a Bíblia no ano. Pergunta se eles têm um devocional todo dia. Pergunta qual foi o texto que você leu hoje pela manhã. Quantos minutos você orou pela manhã hoje? Eles não sabem. Então, tipo assim, a maioria dessas pessoas, elas não conhecem nem a Bíblia, piorou essa Bíblia.
A maioria dessas pessoas, elas só repetem o que as pessoas dizem. Porque só se você ler a Bíblia em si, você já se torna um cara profundo. Porque dá para você trazer uma mensagem simples e profunda. Porque uma coisa é você ser simples e outra coisa é você ser raso. E as pessoas não sabem isso. Então, tipo assim, as pessoas, elas só batem porque elas não estudam. Não tem esse negócio, eu não vou estudar, eu vou abrir e Deus vai revelar. Não existe isso, irmão. Se o Espírito Santo diz que ele vai... A Bíblia diz que o Espírito Santo faz lembrar aquilo que você estudou. Não tem lógica isso, Igor. Você entendeu? Então a maioria dessas pessoas que falam isso são ignorantes. E hoje as pessoas estão tão acostumadas com movimento. Com movimento. Não é o avivamento. O avivamento é uma coisa, o movimento é outra. Que elas começam e não são educadas. Ontem eu estive ministrando em Santo André. O pastor Edson Albino foi comigo e viu uma igreja educada. O pastor me deu 8h20 para pregar me pregar até 9h30. Você entendeu? Mais de 1 hora de palavra. E a igreja ficou lá ouvindo a palavra. Entendeu? E é uma igreja educada. Então tem pessoas que elas só batem nessa questão porque elas são mal educadas, né? Biblicamente, ministerialmente. Então elas só batem porque de fato elas desconhecem. Hoje você é um pastor itinerante. Isso. Isso tem quanto tempo que você vive essa vida itinerante nas ministrações? Desde 2014. Desde 2014, hoje está 2024. 10 anos pregando. Qual foi o amadurecimento, as experiências, as frustrações que você teve nesse tempo todinho que hoje você pode passar para as pessoas sobre a respeito de estar itinerante nas administrações e igrejas que você já ministrou? A minha maior frustração, e eu acho que é a frustração de muitos, que é a autocomparação. Eu vi um pastor falando e eu abraço muito essa ideia. É quando a gente quer se comparar com alguém que a gente admira. A autocomparação é injusta, porque eu não posso comparar o meu ministério com alguém que já está há muito tempo. Eu não posso comparar o meu ministério de 10 anos com alguém que já está com o ministério de 30 anos. É igual um jovem que começou agora a querer comparar o ministério dele com o meu. Ele vai se frustrar. E essa é a questão da maior frustração. Essa foi a minha maior, porque eu tinha um ministério que eu estava começando e eu queria comparar meu ministério com quem já estava na minha frente há muito tempo. Então, a maior frustração ministerial minha mesmo foi a questão da autocomparação. Então, você que está começando, você não pode querer comparar o seu ministério com quem está com. Você entenda que tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Você está começando, vai seguir no seu caminho. Agora, não queira comparar o seu ministério com alguém que já está. Hoje a gente está nesse talk show aqui. E a gente está no início. Você não pode querer comparar ele com alguém que já está fazendo há 10 anos no talk show. Então, esse alguém, ele passou por esse mesmo processo que você. Se você quiser comparar o seu agora com o dele, você vai se frustrar. Porque você vai perceber que você não tem os recursos, que você não tem as mesmas oportunidades, que você não tem os mesmos créditos. O pregador não é diferente. Um pregador que está começando talvez não vai pisar onde eu piso. Talvez não vai ter as portas que eu tenho. Sabe? Talvez não vai pregar com uma multidão de 5.000 pessoas com a tranquilidade que hoje eu prego. Se eu fosse pregar 5 anos atrás, eu ia tremer, travar. Você entendeu? Porque a questão da autocomparação com quem está lá na frente é injusta. E a autocomparação em todas as áreas da sua vida é injusta. Você não pode querer se comparar com quem já está na frente. Então, tipo assim, acredite em você, abraça a sua ideia. Isso é. Tem lugares hoje que você não iria mais e tem lugares que você deseja ir, tem vontade de ir? Tem muitos lugares que eu desejo ir, sim. Eu sou um pregador. E tem lugares que eu não vou mais. Eu não vou, eu não piso mais. E por que eu não vou? Não é porque eu sou maior que o lugar. Eu sou um garçom e o garçom nunca é maior que a mãe. Eu não vou simplesmente pelo distrato, pela falta de respeito com o ministério. Há um preço a ser pago. E quando as pessoas elas não respeitam o seu ministério, não tem por que você estar ali. Então tem lugar que eu faço questão de não ir hoje. E tem lugar que eu sonho ir, sim, é um sonho, é um desejo. Todo pregador almeja certos lugares pisar. Qual, por exemplo? Há muitos. Eu sonho em ser pregador de convenção. O maior desejo é ser um pregador de convenção.
pregar para obreiros, ensinar obreiros. Por quê? Porque quando você prega para obreiros é outra coisa, né? Você está pregando para pessoas instruídas. Né? E pregar para obreiros em convenção, ela te motiva a estudar mais. É um desafio, porque toda a convenção é um desafio. Você está pregando para mestres, né? Então, ser um pregador que prega para a convenção é algo extraordinário. Um desejo que eu tenho é pregar em convenções. O maior desejo, ministerialmente, de pregação é chegar em um dia e pregar em convenções. Porque pregar em congresso e eventos eu já prego, né? E já é um costume para você, virou uma rotina, né? Então, já virou uma rotina, virou um hábito, virou um costume. Convenção é uma meta que você ainda não alcançou e quer. Eu já preguei para obreiros, mas não em convenção. Mas eu sou empregado. Isso é bom demais. Estamos aí caminhando para o filler, só que antes, né, sempre tem esse momento da entrevista a qual a gente procura saber quais as referências que você tem. Eu vou fazer algumas perguntas, preciso que você seja rápido em suas respostas. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Eu sou muito para ser rápido nas respostas. Uma referência como teólogo. Uma referência como teólogo hoje, pastor Elias Santos. Empregador. Empregador, pastor José Brandão. Pastor. Meu pastor, pastor Davi Rodrigues. Um cantor. Matos Nascimento. Algo que você tem vontade de fazer. Algo que eu tenho vontade de fazer? Viajar para fora. Mais rápido, vamos mais rápido. Tá bom. Algo que você se arrepende. Agora você me pegou. Algo que eu me arrependo, cara. Agora pegou, hein? Algo que eu me arrependo. Eu não sei se eu me arrependo das coisas que eu fiz, não. Porque tudo que eu fiz me... Mas tem alguma coisa que você mudaria? Falar, isso eu faria, buscaria fazer de uma forma diferente, de um jeito diferente. Cara, eu seria menos vítima no meu passado. Vitimizaria menos Seria menos vítima. e enfrentaria mais. Teve uma época que eu fui muito vítima. Teve uma época que eu não meti as caras. Por isso que eu sofri pra caramba. Isso é bacana você falar isso, porque hoje as pessoas, nós vivemos num mundo hoje muito dodói, né? Hoje todo crime, você não pode mais falar nada que magoa as pessoas. O que você falou a respeito do seu quarto livro é um tabu muito grande ainda nas igrejas, quando se fala de pornografia, quando se fala de adultério, quando se fala de algo que machuca as pessoas, muitas pessoas preferem omitir do que ensinar essas informações. Bacana, Leandro. Esse é um motivo pelo qual muitas igrejas hoje perecem. É a falta não de conhecimento dos membros, mas de doutrina pastoral. Leandro, quem quer te seguir, te acompanhar nas redes sociais, qual é a rede social que você tem? Vamos lá. Facebook, Instagram, YouTube. Facebook, @Leandro_Monteiro Oficial. Falei Facebook? Facebook. Não, Facebook é Leandro Monteiro 2i, que é o número 2. O meu primeiro foi hackeado. Instagram, @Leandro Monteiro, @Leandro_Monteiro Oficial. E o YouTube, PR Leandro Monteiro. Você que quer seguir o Leandro, siga nessas redes sociais, vamos deixar aí um link na descrição para você estar seguindo. Você que quer adquirir o livro do Leandro, no Instagram, né? Procura lá o Instagram do Leandro. Você entrega, Leandro, nas casas? Entregar a gente não entrega. Tem que buscar. Não, eu tô brincando, a gente entrega assim. A gente faz o frete aí para você que precisa e quer adquirir o livro. Leandro, agradeço muito por você ter vindo. Para mim foi uma honra muito grande entrevistá-lo. Meu amigo, honra é minha, é um privilégio poder estar aqui com você. Agradecer aí aos meus dois irmãos, né? Meus pimpolhos, Jesuel Monteiro, Alejandro Monteiro e meu amigo, meu companheiro, de todas as horas, pastor Edson Albino, o homem das revelações profundas, e meu filho Lucas Daniel Monteiro, né?
Quem hoje quer te chamar, Leandro, para ministrar nas igrejas, como é que faz? Vai no meu Instagram, meus contatos estão todos lá, no meu Facebook também. Mas é só ir lá no meu Instagram, chama no direct lá e dá tudo certo, a gente conversa. Você aplica seminários também, cursos teológicos? Seminários, cursos eu ainda não estou dando, já estão me cobrando muito essa questão de cursos, mas eu estou montando um curso para a plataforma digital, que é um curso sobre a arte da pregação. Isso tudo você pode observar, acompanhar nas redes sociais do Leandro Monteiro. Você que quer deixar seu comentário, sua opinião, está aberto, curte, compartilha. Você que quer acompanhar as novidades do Emporiano com o Igor Santos, está aí no TikTok, no Instagram e no aplicativo do Quai, né? E você que quer me seguir no Instagram, está lá ap.igorsantos. Leandro, uma satisfação mesmo Meu amigo, recebê-lo, obrigado. uma honra muito grande. Esse aqui foi o pastor Leandro Monteiro.